34 to 46. Pull back. Wait a minute. Go right. Stop. Enhance 5719. Track 45 left. Stop. Enhance 15 to 23. Give me a hard copy right there. E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre a temporada de 2019 da Fórmula E. E aqui comigo eu estou com a Cíntia Venâncio. Oi, Rubens. Oi, todo mundo do BP. Que bom que a gente está conseguindo gravar mais um podcast. Estou muito feliz. Temporada acabou, tô naquele sentimento de feliz e triste ao mesmo tempo, mas a gente tem muita coisa boa para falar hoje, muita coisa não tão legal também, e hoje com um convidado super especial. Mais um, na verdade, né? Porque a gente sempre tem um, e agora hoje temos dois convidados. Exatamente. Retornando aqui ao BBcast, falando de Fórmula E novamente, um grande abraço e um agradecimento ao Sérgio Milani. Sérgio Milani, seja bem-vindo novamente. Opa, ô Rubens, Cíntia, obrigado mais uma vez, a galera do BP, obrigado mais uma vez pelo convite, e vamos falar, né, sobre a categoria tão, quer dizer, como diria o narrador, uma das categorias que mais crescem no mundial, né, a Fórmula E, que chegou ao final, e chegamos, acho que até um bom termo, né, e para encerrar essa temporada aí, né, um podcast com um convidado do mais alto garbo e elegância, né? Não sou eu, obviamente. Exatamente, aí para brilhantar nosso programa, nosso querido Arthur do canal e portal Eprix News. Arthur Vieira, muito bem-vindo e obrigado por aceitar esse convite. Olá, muito obrigado aí, Rubens, Cíntia. É muito bom participar desse programa aí, do lado do Milani, né? Então, estou aí com o Milani, que já participou de alguns momentos Eprix. A Cíntia também já participou com a gente lá. Então, me sinto honrado de estar aqui com vocês no BBcast para a gente falar um pouquinho dessa categoria que a gente tanto ama, que cresce pra caramba, apesar dos percalços aqui no solo brasileiro, mas ela está crescendo no mundo todo e crescendo aqui também, já com pilotos brasileiros campeões nas primeiras temporadas, né? Então vai ser uma honra estar batendo papo com vocês aí. Eu não tenho esse garbo e elegância todo do Milani, mas vamos conversar aí. Ô, menino, mas como é modesto, segue o jogo. Bom, que podemos falar que além da modéstia dos nossos convidados, a temporada 2019 foi sensacional, né, Cíntia? Eu acho que temos muito a que falar e, como sempre, eu passo o cajado da sabedoria e do poder para nossa Cíntia Venâncio, que é a nossa matriz primária de conhecimento e sabedoria sobre Fórmula E do Boletim do Paddock. Aí a Cíntia vai conduzindo os trabalhos, eu vou aqui dando meus pitaquinhos de fora. Bom, é isso, Cíntia, o cajado da sabedoria fica com você e vamos embora, pessoal. Excelente programa. E, Arthur, muito obrigado mais uma vez por comparecer, Sérgio Milani. E, programa agora vamos seguindo a tocada da Fórmula E 2019. Olá, amigos do BPcast, aqui é Andréa Senigalha, representando as mulheres na equipe do Os Carteiro. Estou aqui para avisar que neste sábado, 5 de outubro, teremos mais uma etapa do nosso campeonato no Cartódromo Internacional da Aldeia da Serra, em Barueri, um município aqui de São Paulo. Porém, neste fim de semana, nossa agenda será mais do que especial, pois realizaremos a segunda corrida da As Carteira, uma bateria formada exclusivamente por nós, mulheres. Por isso, faço o convite para acompanhar as novidades através do nosso Instagram. Anota aí, @oscarteiro, com K. Por lá, iremos atualizar todos os acontecimentos neste dia. Lembrete mental, é neste sábado, 5 de outubro, a partir das 14 horas. E faremos cobertura pelas redes sociais. Mas você também poderá se atualizar aqui no BPcast e ler mais depois no Boletim do Paddock. Agora é com você, Rubens. Olha, eu tô me sentindo agora nesse momento, eu acho que eu não vou nem dormir hoje. Mas valeu, Rubens, valeu pelas palavras, valeu principalmente pelo espaço. O BP abriu esse ano para mim, para a Fórmula E, foi muito legal. E vamos continuar, né? Pro ano que vem, próxima temporada e tudo. Mas falando dessa, eu de verdade amei essa temporada da Fórmula E. Eu acho que ela foi extremamente competitiva, ela foi muito equilibrada praticamente a temporada inteira. A gente não sabia o que era que ia acontecer
cada corrida era uma história completamente diferente, era um vencedor diferente. Isso foi muito bom. E é muito legal para quem curte automobilismo em si, porque numa corrida você fica muito feliz com o seu piloto, com a sua equipe, mas você também fica feliz pela corrida em si, porque ela é muito disputada, é arrojada. Teve os problemas, lógico, né? A gente pode entrar nesse mérito dos problemas que a Fórmula E ainda tem, mas eu acho que iniciando o programa com o geralzão, eu acho que foi uma temporada em que eles acertaram muitas coisas. Principalmente em conseguir encontrar uma fórmula que deixasse o campeonato tão equilibrado como foi, né? Assim, que a gente não viu nenhuma equipe ou nenhum piloto dominando. A gente teve mais pro finalzinho da temporada que a gente teve ali mais o destaque do Vergne, do de Grasse e tal, mas até assim, quando o pessoal chegou em Nova York, tinha 8 pilotos que podiam ser campeões. Então, eu não sei vocês, mas eu não lembro de nenhuma outra categoria em que isso aconteceu nos últimos anos, pelo menos, né? E isso foi uma coisa que me deixou muito feliz. Não só por ser fã da Fórmula E, mas eu acho que pro público que gosta de automobilismo isso é uma coisa muito positiva, né, Milani? Sim, isso é fato. Esse talvez foi o ponto alto da categoria esse ano, né? Ninguém desgarrou. Só no final mesmo ali o Vergne conseguiu dar aquele sprint final nas últimas provas, mas foi muito mais por conta de constância, né? Acho até conversando, até o Arthur confirmar isso, mas a gente só aqui mesmo e em outra, até no próprio Prix, em outras coisas, a jogada esse ano, a palavra-chave foi constância, né? Porque aí você teve aquela ali início, boa parte da temporada com um piloto ganhando, o outro ganhando, outro ganhando. Então, o grande mérito do Vergne foi ali conseguir ficar no grupo da frente, juntando pontos e conseguiu no momento certo ali dar aquela desgarrada, ganhou, né, ali em sequência, conseguiu só ter um único vencedor e ganhou. No geral, eu colocaria o seguinte, não daria a Fórmula E, essa temporada 2018-2019 passou de ano, né? Aquele aluno que passou de ano, mas não passou de ano com louvor, né? Ele passou ali com 7,5, até porque você também veio com uma proposta de mudança muito grande, né? Nós tivemos carros novos, nós tivemos uma outra dinâmica diferente, os pilotos demoraram para se adaptar a ela. Acho que talvez quando chegou ali pro Thiago, ali no México, que o pessoal sacou como é que a coisa funcionava, que aí acho que foi o diferencial, né? Aí a gente viu já que nas últimas etapas a questão da introdução, que foi, acho que tava a grande sacada aí do modo ataque, já estava já mais ou menos dominado por todo mundo, ele deixou de ser um ponto de desequilíbrio, né? De corrida, né? Tem outros aspectos aí que a gente vai entrar um pouquinho depois no detalhe, de que pode ainda ser melhor trabalhar. Eles foram no primeiro momento que a questão das punições, que foi um ponto aí que virou a Fórmula E virou cota aí para meio mundo, né? Aquela questão de demorar resultado e tal. E que eles acertaram isso, mas tem uma série de outros detalhes aí que acho que a gente pode colocar, que é a questão aí que acaba dividindo um pouco, que é você variar um pouco melhor a contra-ataque, você também dá uma melhorada na questão da classificação, né? E alguns aspectos, acho, também da categoria, que também vai um pouco das punições, que aí também parte um pouco dos pilotos, de posturas deles na pista. Que tudo bem, uma coisa acho que todo mundo quer ver disputa, quer ver ultrapassagem, isso a Fórmula E dá, né? Apesar até pelas próprias características das pistas, ela é muito apertada, mas mesmo assim acho que acaba passando um pouco do limite. E dá margem para aquela galera que diz, a Fórmula E não é competição, é espetáculo. Ela não tem essa característica, né? Tanto é um modismo, agora é o modinho, né? Então aí isso acaba dando um pouco dando combustível a quem vê dessa forma. Mas no geral eu vejo como foi muito positivo pela quantidade de mudanças que vieram para essa temporada. Alô? Oi, Melanie, que seu áudio falhou um pouquinho no final, mas deu para entender bem a sua ideia. E aí, Arthur, você pode dar os seus primeiros comentários, tá? Bem-vindo mais uma vez. Oi, pessoal. Valeu, Cíntia. Obrigado, Rubens. O Milani já falou bastante coisa aí. Algumas coisas que o Milani falou, né? A gente, ao longo da temporada, pôde conversar junto com o Milani
já está até com cadeira cativa lá no Momento Prix. A gente já conversou uma dessas coisas, né? Alguma dessas coisas lá, mas é fato, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar da questão da quinta temporada, ou seja, a temporada 2018-2019 da Fórmula E, o fato dela ter sido muito disputada, a primeira coisa a gente já conversava há algum tempo, né, Milani? É que essa temporada é como se fosse assim, quase que o restartar da Fórmula E, né? A Fórmula E como deveria ser. Ela está ganhando a identidade dela definitiva agora. Ou seja, assim como a primeira temporada foi muito disputada, mas nem chega aos pés como foi essa, a gente esperava que essa fosse também. Por quê? Tudo desconhecido, porque foi quase como outra categoria. Eu não vou dizer uma outra, talvez seja forte falar isso, mas era um carro totalmente diferente. Mas totalmente diferente não só do que eles tinham vivido na Fórmula E do Gen 1, mas diferente de quase tudo que a gente já viu em monoposto. Um carro totalmente diferente, sem downforce nenhum. Claro, já tinha toda a questão do trem de força que eles estavam habituados, mas agora no trem de força para aguentar a corrida inteira, ainda assim com os temores que existiam. Tanto que numa corrida, a temporada, as provas pararam de ser contadas por voltas, porque com a questão das voltas, a gente sabe que nas 4 primeiras temporadas algumas corridas já batiam 1 hora, às vezes até um pouquinho mais. Dessa vez ficou limitada a 45 minutos mais uma volta. E se não fosse alguns safety cars em algumas corridas aí, a gente podia ter tido todo mundo sem bateria, a verdade é essa. As batidas e umas bandeiras aí salvaram a pele em algumas corridas. Então, assim, era tudo novo. Um carro novo, tá? Totalmente diferente do Gen 1. Então, condições daquela questão do regulamento restrito, você não pode fazer desenvolvimento demais, você tem, claro, um desenvolvimento tecnológico, não chega nem nas ruas, que é a intenção do que a Fórmula E faz, mas controlado, restrito, com as montadoras chegando cada vez mais, mas ainda não ainda não são totalmente dominantes, estão se tornando mais agora. Então, tudo isso favoreceu muito para entrar o elemento do braço do piloto, os carros iguais, nível de competitividade muito próximo, todo mundo aprendendo com o Gen 2, e a prova é que em algumas corridas, algumas equipes foram melhores que as outras, mostrando realmente a BMW começou de um jeito, depois apagou, voltou no final a brilhar. Acho que a Chiquita foi a mais regular, mas no início ninguém nem percebia ela. A Audi parecia que havia um furacão, mas depois ficou no meio, na média ali todo mundo, ou seja, na verdade estava todo mundo muito próximo. Então acho que esse foi o principal fator, independente de modo ataque, a gente pode falar e vai falar, e outras coisas mais, mas acho que muito do efeito da igualdade da temporada vem do Gen 2, que foi uma bomba no colo de todo mundo, né? É muito legal, muito bonito, muito bom, mas foi um desafio para todo mundo. Então isso equalizou tudo, todo mundo apanhou. É um carro totalmente diferente na questão aerodinâmica, com todo um sistema, questão diferente, de ter que ter uma bateria para a prova toda, os pilotos tendo que lidar com isso, foi toda uma situação nova. Eu acho que isso para mim foi a principal característica que influenciou no nível de competitividade, digamos assim, de nível de igualdade. Claro, isso somado com a questão dos investimentos restritos que a gente sabe da Fórmula E, mas mesmo assim sempre tem uma outra equipe que destacava e tal. Eu acho que isso influenciou demais, sabe? Botou uma linha que balizou todo mundo. Eu acho que essa é a primeira grande característica. Tá? Claro que vão ter outros aspectos que serviram mais para promover o show, o espetáculo, digamos assim, do que para manter a competitividade, tá? Porque Fan Boost tem uma certa influência, sim. O modo ataque, que eu no início era muito restrito a isso, mas hoje em dia eu acho bacana, foi importante, uma vez você não tem mais a troca de carro. Então é uma maneira de fazer estratégia assim, mas em algumas provas isso foi muito pouco influente, tá? Em pistas extremamente travadas mesmo, algumas muito travadas do calendário, isso, como algumas provas na China, isso influenciou muito pouco. Mas houve corridas como o aeroporto, que já parece quase um autódromo com muita chance de ultrapassagem, que isso foi preponderante sim, então auxiliou. Mas é uma estratégia interessante, porque de qualquer maneira o piloto e a equipe tem que fazer estratégia para saber a hora certa de pegar o modo ataque e perder menos tempo, tem que passar direitinho e pegar. Então serviu sim como um elemento de estratégia. Mas eu acho, não sei o que o Milani pensa aí, e a Cíntia, que o principal fator esteve associado com o Gen 2. O que você acha, Milani? Você acha que de todas essas mudanças que a Fórmula E trouxe para essa temporada, que assim, algumas que a gente pode citar, que além do carro, que o Gen 2, maravilhoso, lindo, pleníssimo, do jeito que ele é, você acha que ele é o maior responsável por isso? Eu diria que foi como é que dizer, ele foi o detonador do negócio, né? As mudanças giraram em torno dele. Você teve a dinâmica toda, né? Aí o Arthur colocou bem, como você tinha um carro mais rápido, né? Você teve um carro mais rápido, mais potente, né? Uma dinâmica inteiramente nova, foi tudo, acho que assim, chamou também ativamente para essa temporada. Foi ser um carro totalmente de um monoposto que todo mundo já viu, né? Tanto que a primeira coisa que o pessoal chamou, parece o Batmóvel, né? As mudanças vieram em torno dele.
né? Então acho que ele foi um grande impacto, mas uma situação que eu acho que já deve estar aí no radar da organização é como o carro mudou, ele ficou um pouco maior, ele ficou um pouco mais largo, é mexer na situação da largura das pistas, porque a gente viu em algumas aí, não sabe propositalmente ou não, houve situações de, como é que dizer, aquela coisa do buraco de agulha, né? Só cabe um. Então você já tinha uma coisa aí de pilotos extremamente combativos, né? Mexendo aí, se colocando, ainda tentando forçar a situação, piorou mais ainda. Mas eu diria que o Gen 2 foi o grande detonador aí de toda a mudança que foi vindo aí para essa temporada 18-19. Você colocou essa coisa das pistas travadas, o chamado Tonelli, Milani, é porque o Tonelli... não, peraí, já baixa a Renata, porra. Já baixa a Renata, se confundindo, pô. É que a gente às vezes troca, né, meu Deus, mas olha só. Mas, desculpa, Renata, um beijo pra você. Você colocou esse lance das pistas, muita gente fala, é engraçado, né? Essas pessoas falaram assim, porque as pistas realmente travadas fizeram com que algumas corridas ficassem um pouco mais chatas, mas, cara, isso aconteceu em muito pouca corrida, né? E, claro, o circuito de rua tem essa dificuldade, a Fórmula E usa isso para aquela história ficar mais próxima do público, mas não só isso, a gente sabe que tem a questão da frenagem recarregando baterias e tal, mas, de um modo geral, a Fórmula E é uma categoria que teve muita ultrapassagem, até quando correu lá em Battersea Park, que eu nunca imaginei que algum carro fosse correr ali. Mas claro, não era o Gen 2. De fato, a largura do Gen 2 complicou um pouco mais isso, mas de um modo geral ainda teve muita ultrapassagem. Nisso aí eu acho que o modo ataque é importante, porque você pular 225, 250 kW, isso faz diferença pra caramba, e um carro fica muito mais rápido que o outro e tal, mas ainda assim tem a questão das pistas travadas. Mas de um modo geral, elas sempre tem alguns bons pontos de ultrapassagem. Eu senti aonde isso foi mais problemático para mim, pelo menos na temporada, foi Hong Kong, que eu acho um traçado muito ruim. Hong Kong a pior traçado da temporada foi Hong Kong. Ele é realmente muito ruim, com pouco espaço para ultrapassagem, tá? Isso é que eu achei, onde eu achei pior. Mônaco também, um pouco tal, mas sim, eu espero que eles olhem um pouco para isso, mas é porque tem tanta ultrapassagem, tanta disputa na Fórmula E, que aí quando acontece uma outra corrida aqui, que é muito travada, a gente fala. Eu acho sim que a categoria deveria olhar mais para isso, mas considerando que o HAG e outros falam, eu não sei se eles vão olhar tanto, entendeu, Milani? Eu acho que... Eu só acho que Hong Kong tinha que mudar mesmo. Hong Kong é muito ruim. Mas se você for pegar, mas você teve pista do longo da temporada, que tudo bem, é pista de mas que você tinha uma largura interessante. Por exemplo, na própria pista lá da Arábia, logo na primeira, você tinha uma largura interessante. Santiago, alguns pontos ali também. Então não dá tudo bem para... Mas, por exemplo, você foi Marrakech ali para casa... Marrakech, mas, por exemplo, você vai para Berna. Roma também foi outra também. Outra também foi uma pista apertada. Você também citou Hong Kong. Também mais ou menos ali, também teve uns pontos ali também bem ali apertados, e outro lugar também que eu achava que merecia também um melhor tratamento, Nova York, apesar que eles mexeram um pouco ali na pista em relação à temporada passada, principalmente ali aquela parte da relargada ali, melhor pouco, eles mexeram ali naquele grampo, ficou um pouco mais agradável, mas assim, eu achei alguns pontos ali muito apertados e mereciam um cuidado melhor, né? É como assim, a gente até comentou, desse, já puxando a sardinha do Epix News, e acho que até tive a oportunidade de conversar com o Thiago, não esses papos aqui com o Thiago Alves, né, que participa lá das transmissões da Fox, para mim a corrida que está se transformando naquela também por conta do cenário, até é Berlim. Berlim é lá que é no aeroporto. Eu acho que aquilo ali acho que tem um cuidado maior, merecia ser o melhor, um chamariz, né? Ou também Paris também, onde a corrida é feita, também tem um chamariz interessante, mas voltando um pouco a essa situação do traçado, a gente viu corridas de alguns traçados que tinham espaço, né? Então, assim, é uma situação de ajuste. Não se pode negar que eles não tentaram corrigir, né? A gente teve aí a situação no início do ano das punições, essa coisa toda, eles procuraram conjunto aí com a FIA rever a situação e houve uma melhora.
Isso aí é inegável. Você não pode dizer que os caras não têm medo de dizer, olha, não, eu estou errado mesmo, vou corrigir, né? Mas eu acho que esse é um ponto que eles teriam que prestar um pouquinho atenção, né? mais de atenção para melhorar, porque inclusive ajuda a dinâmica da prova. Sim, porque tá uma outra situação. Porque uma das coisas que o pessoal. Bandeira vermelha ou bandeira amarela, você dá mais. Você não precisa, ficar naquela coisa de você ter que lançar muito, ter que frear muito para fazer forçar uma ultrapassagem, ou, né, fazer parte, ou seja, se você for passar, vai forçar, mas por muitas vezes o pessoal 2 tons acima, aí a temporada, tanto que aí até mesmo os próprios pilotos chegaram, olha, não, realmente, acho que a coisa extrapolou, a gente tem que puxar um pouco o freio de mão, porque a categoria está sendo mal vista, tá? Então houve também um certo uma consciência por parte dos pilotos em relação a isso. Então é um conjunto de fatores, né? Você passa por essa questão da largura da pista e também dessa consciência dos pilotos. Sim. Essa questão da largura da pista é importante mesmo, também você falou, porque a gente teve alguns episódios meio toscos de bandeira vermelha, né? Alguns empilhamentos de carros, e inclusive a FIA, a Fórmula E, passou a adotar a questão de quando tem bandeira vermelha, eles interrompem mesmo, não tem contagem de tempo, porque senão chegou a se fazer isso, eles até numa corrida, eu não lembro qual, mais de cabeça, que chegou a fazer, eles pararam a contagem e voltaram do início anterior, porque ia perder muito tempo, digamos, do espetáculo, da corrida em si. Então, de fato, por causa dessa questão da bandeira vermelha, principalmente, porque tem alguns chicanes, alguns grampos muito apertados, e às vezes embaralha todo mundo ali. Ainda mais quando você tem um cara competitivo na pista. Então, você vai ter problemas sérios nesse aspecto. Então, a gente enfrentou isso aí ao longo da temporada. Realmente é um problema. A gente tem que talvez pensar um pouco menos nisso aí. Você fez uma colocação que é verdade. Na verdade. Essa situação aí, né, Cíntia? Daquela teoria do tratorzinho, né? Exato. E vocês estavam falando desse negócio que se enquadra nisso aí. Sim. E vocês estavam falando desse negócio de largura de pista e tal. E eu acho que outra coisa que deve melhorar, né, tem que melhorar pro ano que vem, é essa questão de chicane, entendeu? De entrada e saída de box. Então, a gente tem situações como, por exemplo, em Berna, que claramente só dava para passar um carro ali, entendeu? E foi aquela confusão, terceira curva, todo mundo parou, assim, a corrida parou, e foi aquela confusão com o de Graça, o Felipe Massa, Antônio Félix da Costa, todo mundo querendo recriar o grid de uma maneira que não existia. E corrida sendo interrompida, bandeira vermelha, confusão e tudo, depois reorganiza, vai cada um pro seu lugar e todo mundo muito puto. Enfim, eu acho que refazendo a pista melhor. Porque circuitos de rua são naturalmente mais estreitos, né? Eles não são pensados para corridas de carro. Então, eles são naturalmente mais estreitos. Então, assim, se você vai modificar de alguma forma que tudo bem, é para dar emoção, é para tentar extrair o máximo das habilidades do piloto, mas eu acho que tem um limite aí, entendeu? Então, em Berna, naquela corrida, eu acho que foi em Roma, que foi o Petito que bateu todo mundo atrás dele também, parou, foi um horror. É meio desnecessário, entendeu? Eu acho que as chicanes, elas não precisam ser tão estreitas. Elas podem dar mais condição para os pilotos poderem disputar a corrida, que é o que a gente quer ver. A gente não liga a televisão para ver bandeira vermelha, para ver piloto se matando porque acha que foi prejudicado, entendeu? A gente quer ver corrida disputada e obviamente o circuito lá da Alemanha acaba sendo melhor por causa disso, porque ele é criado para a Fórmula E, então a galera da organização consegue deixar do jeito que quer, né, já que está só a pista lá do aeroporto esperando, né, o pessoal consegue criar o circuito do jeito que quer, e aí ele acaba sendo mais largo, enfim, por isso que ele é o melhor, porque ele é o que consegue dar mais condição para as pessoas, para os pilotos disputarem, né, então a gente tem o da Arábia, que é legal, o de Marrakech, que é legal, o de Santiago é até legal também, o do México é muito bom, porque tem aquela parte do autódromo mesmo, dos Hermanos Rodrigues, mas a gente cita aqui, sei lá, são 5 circuitos, até menos da metade da temporada, né, de todos os circuitos que
onde as provas acontecem. Então eu acho que isso seria uma coisa a ser revista também, entendeu? Assim, tudo bem, vamos fazer corrida em circuito de rua, vamos, mas não vamos fazer a ponto de metade do campeonato precisa ser interrompido, né? A prova precisa ser interrompida no meio, vai ter que perder 20, 30 minutos debatendo o que fazer, como foi na do México, por exemplo, que foi a primeira bandeira vermelha que teve valendo, e que ninguém sabia como era que ia ser, né? Então, os pilotos não sabiam, as equipes não sabiam, a transmissão não sabia o que fazer, então, o público acaba também não sabendo, porque era tudo muito confuso, né? É bandeira vermelha, corre o tempo, mas só tem 45 minutos, e agora, o que vai fazer, entendeu? Então, eu acho que essa estrutura de bastidor mesmo da Fórmula E, ela precisa ser melhor resolvida. Tá? Então, é na elaboração do circuito, é na divulgação das regras, é deixar regras mais concisas, punições mais concisas também. Eu acho que falta um pouco disso ainda, sabe? Apesar de todas as coisas boas, de como eu falei, assim, eu achei a temporada realmente incrível. Mas esses pecadinhos, assim, da Fórmula E, eles meio que tiram um pouco do brilho. E aí eu acho que justifica bem aquela nota 7 que você falou, Milani, que aí esses 3 pontos que são tirados é justamente por conta dessas coisas que ainda são bem bagunçadas, né? Sim, estão colocando, acho assim, umas coisas que acontecem que você acho que não deveria estar mais acontecendo. Uma categoria que está indo que já teve 5 temporadas, assim, umas situações que não precisavam. Aí você chega e diz, olha, tá bom, eu mudei toda a dinâmica, carro novo, agora é tudo nessa situação, mas algumas situações ser muito evitadas, né? A gente citou aí, por exemplo, aí a situação de Berna, que houve aquela situação lá, a discussão, as punições de início, as punições de início de prova, do início da temporada. Então, algumas situações que não precisavam, que eles corrigiram ao longo do ano, mas que ainda ficou aquele amargo na boca, né? E uma outra situação que eu aproveito para colocar aí, Cintia e Arthur, para ver o que vocês acham, que eu achei um acerto no início, mas depois eu achei depois a interpretação que eles deram à situação muito ruim. Aí é que entra também um pouco do gosto ruim na boca, que é o uso do modo ataque, que nós tivemos, acho que se eu não estou enganado, acho que foi o Dilma, agora não me lembro exatamente, que foi punido por não ter usado os dois modos ataque, né? Na corrida, foi o Mortara. Por conta disso, foi o Mortara, agora não lembrava exatamente, eu encasquetei que era o que foi o Dilma, mas que foi punido por não ter usado, deu esclarecimento dizendo, não, os pilotos têm que obrigatoriamente usar, o que aí eu já achei uma situação ridícula, porque ele é basicamente como se fosse num jogo de baralho, né? O modo ataque ele seria um coringa, então eu uso se eu quiser ou não, né? Então é uma coisa que acho que provavelmente eles vão se eu estivesse ali na frente, né, estivesse ali no grupo do HG, nós aí, seu HG, depois diz onde eu mando você ver, seria colocar, como é que dizer, esse caráter de opção o piloto, não deixar obrigatório. Por que não? Se ele achar que não precisa, não usa, como a questão do fan boost. Se ele quiser, não usa. Ele tem que ser uma ferramenta que, se o piloto quiser, muito bem, ele lança a mão. Se ele achar que está com o carro bom, que não precisa, ele mantém. O que vocês acham a isso? Olha, eu particularmente, eu acho assim, eu era muito crítico no modo ataque no início, eu achei que era um negócio estranho e tal, mas enfim, hoje nem critico, achei que foi fundamental, porque é uma maneira de você criar o elemento estratégia, né? Uma vez que você não tem troca de pneus na Fórmula E, pneus são iguais ao que a gente usa, todo mundo sabe aquela questão, né? Pista de rua, pneus são iguais ao que a gente usa no dia a dia, não tem a diferença de pneus como é a Fórmula 1, por exemplo, então não tem mais a troca de carro. Beleza, então eu entendo e vi que não foi tão ruim como a gente pensava. No início, mas a gente tem que lembrar que nas primeiras 2 corridas foi bem confuso, até porque, justamente por causa disso que o Tonelli, ai meu Deus, que o Milani falou, que o Milani disse, que era essa dificuldade de passar a regra pra gente, né? A categoria melhorou nisso, né? Mas ainda precisaria divulgar melhor as regras e precisaria também melhorar as punições. Melhorou até, essa rapidez nas punições ainda não é o ideal, mas melhorou bem. Então ficou muito confuso, inclusive a interação na comunicação, né, do público com as corridas no início. Ninguém entendia bem
como estava o modo ataque, depois ficou bem melhor explicado. Então é um elemento, sendo feito desse jeito, é um elemento de estratégia interessante. Mas aí realmente eu concordo com o Milani plenamente. Eu acho que o modo ataque deveria funcionar como era antigamente os pneus na Fórmula 1. Hoje, até pela dinâmica da corrida de Fórmula 1, é tudo diferente, velocidade, tem como, você tem que usar a questão dos pneus, já, médio e tal. Mas a gente lembra, nos anos 80, que o grande barato era sempre quando o Senna na Lotus arriscava não parar, entendeu? Tinha essas coisas, não trocava pneu. O Piquet, mesmo quando ganhou a corrida da Austrália 500 em 90, também não parou. Então era um negócio legal. Eu acho que o modo ataque vai ser a mesma coisa. O cara só usa se for... Só assim, inclusive, isso seria uma estratégia. Porque você poderia ter alguém usando e o outro não usando. Enfim, aí eu acho que aí você ganha mais elementos de estratégia. Eu sempre achei que, no início, eu achava que não seria obrigatório, mas é obrigatório. Eu realmente não acho legal ser obrigatório. Talvez tenha esse temor, ninguém querer usar. Mas aí o cara avalia, né? Porque tem corridas que ele realmente foi muito pouco útil. A verdade é essa. Mas houve provas em que ele foi mais útil. Pistas como Mônaco, Hong Kong, Perna, pra mim são as Roma, que são realmente as piores de traçado. Ele ajudou muito pouco, porque na verdade a pista é muito travada, né? Mas houve pistas que fez diferença, pilotos perdendo tempo e realmente alguns pilotos conseguiram dar checkmate nos outros no timing de usar e aí fazer ultrapassagem. Mas de fato, até para ganhar mais elementos de estratégia ainda, eu acho que deveria não ser obrigatório. Eu penso isso, mas eu acho que não vai ter nenhuma mudança acontecendo não, Melanie. Não, em tese, no regulamento não houve isso, mas isso é um ponto que pode ser discutido a qualquer momento, né? Então, não vejo, caso queiram, que isso seja, mas como você falou, quiser, em tese, isso é como tá. Mas diga, Cíntia, desculpa, acabei de você ia começar a falar, não deixei você falar, por favor, desculpe minha falha. Imagina, o Arthur tinha chamado você e eu fui me meter, foi mal. Mas, assim, vocês estavam falando do modo ataque, e outra coisa que também ficou confusa quando ele surgiu, né, quando ele foi anunciado, é que o que foi anunciado era o seguinte, ele ia variar uma prova para outra, e acabou que ele foi a mesma coisa em todas as etapas, então foi sempre 4 minutos, sempre na curva 6, mais ou menos, sempre... começou a valer a partir da terceira volta, mais ou menos, então, assim, ele acabou sendo a mesma coisa em todas as etapas, não diferente, né, assim, foi meio que, pelo menos ficou subentendido, né, que numa prova ele duraria 4 minutos, na outra 2, na outra seria 2 vezes, na outra seria 1 vez, e acabou foi 2 vezes para todo mundo, e, como vocês falaram, só depois que o Mortara foi punida que a gente descobriu que ele tinha que ser obrigatório. E aí já foi anunciado que para a próxima temporada já não vai poder ser usado em safety car, nem bandeira amarela, né? E aí já foi anunciado para a próxima temporada que ele não vai mais poder ser usado nem safety car, nem bandeira amarela. Então eu acho que isso já vai mexer um pouco mais na estratégia também, porque todo mundo meio que se aproveitava ali do momento em que ninguém podia perder a posição, né? Para poder usar. Isso eu acho que é uma coisa positiva, pensando na parte estratégica mesmo da corrida. Não sei se equipes e pilotos estão muito felizes com isso. Mas eu concordo com vocês sobre essa coisa da obrigatoriedade, sabe? Eu acho que assim, ninguém precisa ser obrigado a acabar com a própria corrida. Porque o mau uso do modo ataque, ele pode te prejudicar. Se você não, sei lá, ativar no modo correto, porque é aquela coisa, né? Você perde tempo para poder ganhar a vantagem. Então, se você não fizer isso no modo correto, se você não tiver o feeling, para não dizer sorte, de fazer isso no momento certo, você vai acabar se prejudicando. Né? Assim, nem todo mundo vai poder dar uma de Verne que vai conseguir ativar o modo ataque e ultrapassar 3 carros depois que conseguir, entendeu? Aquela manobra linda, maravilhosa que ele fez. Mas, assim, de repente, eu acho que isso pode ser um ponto a entrar em questão, entrar em discussão para a próxima temporada, porque isso pode ser prejudicial mesmo para as equipes, para os pilotos, né? Você constrói ali o seu resultado para a prova e aí você é obrigado a meio que atrapalhar ou desconstruir ou assim, mudar isso porque você é obrigado a usar um recurso que poderia ser opcional, entendeu? Assim, não precisa ser obrigatório mesmo. Eu acho também. Acho que ele ser obrigatório não é muito legal. E realmente foi o que a Cíntia falou.
ele praticamente foi imutável, as condições foram sempre mais ou menos a mesma. Eu acho que só na segunda corrida da rodada dupla de Nova York, porque geralmente são 2 momentos de modo ataque, né? Na segunda corrida, se eu não estou me enganando, a segunda corrida da rodada dupla, eu não sei se foram 3 modo ataque, teve alguma coisa diferente, não foram só 2. Na segunda corrida de Nova York, eles deram, acho que um modo ataque a mais. Mas enfim, eu acho que deveria ser opcional. Aí você dá mais chance de estratégia, entendeu? Você dá mais chance de alguém fazer algo diferente, tentar se aproveitar disso, daquilo. Mas assim, dos males, pior, do jeito o modo ataque foi tão mal falado antes, eu esperava ser algo bem pior, né? Eu acho que isso aí, o Rubens, a Cíntia e o Milani concordam também. Porque tinha um temor disso aí, quase que estragar totalmente a categoria, e pelo menos tem esses. Eu acho que tem arestas a serem aparadas, mas não foi de todo, né, ruim. Exato. Agora, assim, vamos falar do que não foi tão legal. O que vocês poderiam começar pontuando? A gente já falou um pouco da questão das punições e bandeira vermelha e confusão da própria organização em si da Fórmula E, né, da categoria, coisas que a gente acha que precisa melhorar. Por exemplo, uma coisa que me irritou muito, muito mesmo foi essa questão de ter punição, sei lá, 6 horas depois que a corrida tinha acabado, no dia seguinte, entendeu? Isso foi uma coisa assim que muitas vezes me tirou muito do sério, assim, de verdade, sabe? E eu não sei o que mais vocês acham que não foi tão legal, mas pra mim, essa foi a pior de todas, assim. Todas as bobagens que a Fórmula E fez esse ano, pronto, punir 3 dias depois foi a pior. O que vocês acham? Arthur, começa você. Não, essa das punições irrita muito. Irrita pra gente que trabalha com site, vocês sabem disso, todo mundo que trabalha com site, isso aqui. Primeiro porque a gente não vive só disso, né? Ao contrário do que algumas pessoas fãs pensam por aí, a gente tem nossa vida, outros que realmente é de onde o nosso ganha-pão. Então, às vezes, a gente acaba não conseguindo botar essas notícias novas ou corrigir no tempo legal que deveria ser, porque sai horas e horas depois, quando a gente já está no nosso ambiente de trabalho, fazendo outras coisas, aí muda a pontuação e muda tudo. Então tem esse estresse já em cascata, né, de efeito dominó, tá? Básico. Mas independente disso, esportivamente falando, isso é um saco, né? Porque a gente sabe, não nem só nessa temporada, isso vem de outras. Vitórias foram tiradas assim. Eu não estou questionando o valor da punição. Pelo contrário, muitas delas até hoje, poucas vezes eu questionei as punições da Fórmula E, até que muitas delas foram corretas. Mas a questão é que você não pode, no tempo de hoje, que você tem internet rápida, tecnologia, computador em alto nível, e nós estamos falando de FIA, né? Você não pode, sinceramente, demorar essa eternidade para essas punições. Eu acho que você tem que, ao máximo, tentar fazer com que elas aconteçam durante a prova. Você somando 5 segundos ou 10, eu não gosto muito dessa punição, prefiro até drive-thru, porque essas punições de crescer tempo dá naquilo que deu lá na Fórmula 1, lá do Vettel, né? Porque você abre espaço para esse do cara ficar na pista e tal. Eu prefiro o drive-thru. Ou qualquer outra, perder tantas posições, enfim, mas você tem que tentar ao máximo resolver isso na pista. Por isso você tem os fiscais lá, né? Com as imagens, com tudo. Tudo bem, não estou dizendo que não vai haver caso que possa depois da corrida, mas não pode ser uma rotina. E nisso eu concordo plenamente com a Cíntia. Foi, acho que a coisa que mais me irritou. Eu até acho que do meio da temporada pro final, eles ganharam uma agilidade nisso. Mas, assim, foi pouca ainda, Milani, você levantou isso aí, mas foi pouca. Ainda teve muitos problemas nesse tocante. Isso eu acho assim, teve a questão de algumas pistas travadas e tal, mas ainda acho isso aí, provavelmente a coisa que mais, assim, me irritou na Fórmula E. Não sei o Milani, o que ele pensa, se tem outra coisa que ele lembra aí. Não, assim, isso aí eu logo citei, isso aí foi um ponto crítico e, assim, como... Aí já é um pouco a experiência de cartola, né? Decisão desse tipo você tem que dar logo você tem que decidir na corrida. Ainda mais num negócio como a Fórmula E, que é 45 minutos, é um troço de tiro curto, você tem que tomar decisão rápida, né? Não tem jeito. Tem caso que não tem caso que vai sair. Não tem como, assim, mas isso na Fórmula E acabou virando quase uma rotina. Então, isso é ruim para todo mundo, isso é ruim para a organização, isso é ruim para a categoria, se cria um círculo. Então, por isso que eu falei até um pouco mais cedo, eles não se prenderam ao erro, tal coisa, nós erramos, tal, eles procuraram, como o Arthur falou, no final da temporada, já mais pro meio do final da temporada, eles se acertaram em relação a, né? Como eu falei, tem certas situações que você não tem como escapar, mas outras acho que poderia. E outra coisa que me irritou eu vou citar, algumas têm nome e sobrenome, tá?
eu vou dizer 3 aqui. Nil, Equipe Dragon e Zé Maria Lopes. Pronto, são 3 coisas que me irritaram dessa temporada. Realmente, Dragon e Petito me irritaram. Eu queria mesmo já entrar nessa parte de equipe piloto. Eu te entendo, Milânio, super te entendo, de verdade. Mas o Petito, ele é um cara que eu acho, na verdade, que na temporada passada ele foi mais bobagem que nessa. Eu não sei o que vocês acham. Ele teve uns momentos ali, mas eu acho que, no geral, se a gente for olhar a temporada toda, eu acho que ano passado ele fez mais bobagem, né? O que vocês acham? Ele fez mesmo. A temporada passada foi pior. Mas ele continuou fazendo, mas a temporada passada foi pior. Agora, eu até me decepciono que o Petito, sei lá, o Petito sempre me passou, foi um bom piloto, todo mundo admirava, aquela coisa, porra, o Petito, né, tem sangue nos olhos, piloto arrojado e tal. Mas assim, cara, na Fórmula E, pelo menos, tá sendo um fiasco, na minha opinião, assim. Ele tem momentos, você vê que ele tem habilidade e tal, mas ele tem muito momento muro, lambança, não adianta, as petitices, como fala a Cíntia que pegou isso, porque é triste, né? A temporada passada foi pior, eu até acho realmente que ele teve uma evolução agora, mas é que ele teve alguns momentos bem críticos também nessa temporada, assim. A Dragon não ajuda também. Como a gente diz, a Dragon é uma draga. Então, tipo assim, é muito triste porque a gente fala em Dragon, pensa na Penske, né? Pelo menos a Andretti lá com a BMW esse ano melhorou bem, era triste ver o desempenho, mas a Dragon também é um desempenho muito, muito ruim. Então isso complica, mas de fato acaba sendo uma marca muito negativa, porque querendo ou não, apesar dos problemas da Dragon, Gunter não fez uma temporada tão ruim. Pelo contrário, o Gunter teve bons momentos, e a gente até vai falar aqui hoje que ele já tá até vai alçar novos voos aí por conta dessa temporada que ele fez, entendeu? O Gunter, depois que levou para aquele efeito, sei lá, o efeito desemprego era ele, né? Porque ele estava lá naquela e entrou o Nasser, né? Entrou o Nasser depois que o Gunter voltou igual mordendo, veio comendo grama, vamos colocar aquela coisa. Fez umas corridas muito boas aí depois disso, né? Até eu coloco como o principal nome da Dragon esse ano, apesar do Petito com todo o histórico do Petito, você vai ver o currículo, mas quem carregou a Dragon nas foi o Gunter, né? Mas é impressionante realmente essa queda de desempenho da Dragon. Se você verificar, eles conseguiam algumas coisas boas em classificação, mesmo com um sistema de classificação hoje um pouco aleatório, né? Aí para misturar bem as coisas, mas eles conseguiram algumas boas classificações ao longo do ano, só que chegava na corrida, caía de desempenho né? Você não conseguia segurar. Aí você fica ouvindo aí, falou, tudo bem, a Penske, isso aí é um sistema desenvolvido pela própria Penske, né? O sistema lá o motor, o sistema de força é desenvolvido pela própria Penske, né? Como assim essa situação a que ponto que a coisa chega, né? Aí você fica torcendo para que umas coisas se concretizem, né? Que já se falou ao longo do ano que a Dragon estaria negociando com a Ford para ser a equipe de entrada da Ford. Aí já também se falou mas agora no final da temporada que seria que seria também a porta de entrada da Honda, que aí a Honda, através lá do braço americano, faria essa entrada. Então, porque assim, tá batendo cabeça. Até que se você for pegar, melhorou em relação ao passado, que ano passado também tinha lá o D'Ambrosio fazia umas brincadeiras também em treino, mas em corrida era uma coisa. Mas sabendo como são as coisas, né? A capacidade do grupo Penske, né? Que é uma coisa séria, aí você fica se perguntando, né? Que aí é aquela coisa que filho de peixe, peixinho é. Tudo bem que o sarrafo, se você for comparar lá com o Capitão Roger, é complicado, mas a Dragon poderia um pouquinho mais, sim. Cara, a Dragon é penúltima no Mundial de Construtores, com 23 pontos, atrás da HWA, que tem 44. Ela só ficou na frente da NIO, que só fez 7. Nossa, a NIO tá dando pior, né? A NIO, Deus me livre, só teve a primeira temporada mesmo quando era China Race, e por causa do Nelson. Mas assim, ficar na frente da NIO é a mesma coisa que ser lanterna. Então, o desempenho da Dragon, assim, como equipe, todo é muito ruim. Então, acho que isso também influencia, sabe, sim. Mas acho que o Petito, querendo ou não, o Gunter ainda conseguiu se destacar.
Sim, sim, eu concordo com você. E você estava falando a história do. Você estava falando, Milani, que o Gunther ele foi substituído pelo Nart e quando voltou com a faca nos dentes. É aquela história, né? Nada como um aviso prévio para poder fazer o cara acordar, né? Assim, ou vai ou racha. E aí ele acabou tendo um desempenho muito bom, assim, muito bom dentro das limitações da Dragon, né? Acho que vocês falaram muito bem sobre isso. Agora, uma coisa, assim, um piloto que me deixou muito decepcionado, confesso, foi o Alexander Sims. A BMW, como todo, de um modo geral, inclusive o Antônio, o Félix da Costa, meio que carregou a equipe nas costas a temporada toda, até Nova York, quando o Alexander decidiu que era uma boa hora de andar, né? Foi pro pódio e tudo. Mas eu entendo que teve momentos que ele foi prejudicado por outras pessoas, bateram nele, acho que 3 vezes, pelo menos, tiraram ele da corrida. Mas eu acho que o desempenho dele não foi condizente, principalmente com a pré-temporada, né? Que a pré-temporada da BMW foi espetacular, que criou uma expectativa de, sabe, muita gente que todo mundo apontava que seria o grande nome da temporada, que ganhou a primeira corrida, ia ganhar a segunda se os dois pilotos não tivessem decidido brigar, né, um contra o outro, e depois daí desandou, né? É tanto que terminou o campeonato em 5º lugar, quase em sexto, né? Quase em, assim, chegou a ficar em sexto em alguns momentos, mas eu acho que de equipe foi a que mais decepcionou pela expectativa que foi gerada antes da temporada começar. E um pouco disso eu, Cíntia, coloco meio que como responsabilidade do Sims. Eu acho que ele não conseguiu, durante a temporada, entregar os resultados que a equipe precisava, ou que pelo menos as pessoas achavam que deveria, né? Assim, eu não vejo ele, com exceção de Nova York, coloca Arábia, Marrakech e Nova York. Essas 3 corridas ele andou bem. Em todas as outras, ele não conseguiu andar no mesmo ritmo do Antônio, tanto de classificação como de corrida mesmo. Você acha, Milane, você concorda, ou você acha que, nada a ver do que eu tô falando? Não, tem a ver, mas aí também você começa a entrar um pouco nesse formato que a categoria implantou para classificação. Não é que seja um definidor, mas você nota que se o cara arrebenta na classificação, dificilmente vai conseguir subir na corrida, né? A não ser que ele tenha um equipamento. Mas eu entendo a tua colocação total Sims, né? Ele veio com veio bem recomendado, né? Que afinal, né, piloto da própria BMW no turismo, veio bem recomendado, mas agora não aconteceu, realmente. Acho que também tem uma situação, o Félix da Costa, mais mesmo você tendo esse set de mudanças aí na categoria, ele já conhecia um pouco mais a ação, acho que ficou mais à vontade, né? Porque, querendo ou não, é um outro animal, né? Você fazer essa mudança de turismo para monoposto, por mais que o piloto seja profissional, ele sente um pouquinho, né, essa mudança. Então, acho que poderia ter sido mais? Poderia. Acho que eu concordo, eu vou dar, usando um termo jurídico, eu vou dar provimento parcial à sua colocação, Cíntia. Não. Obrigado, Milane, agradeço. Não, o que a Cíntia falou tem bastante procedência. Veja bem, a BMW, vamos combinar, ela é uma decepção desde o começo. Eu entendo assim, tanto a BMW, a Andretti, né? Que a BMW foi chegando no decorrer das temporadas, né? A Dragon, eu entendo que a gente vê a Penske que não esperava isso. Mesma coisa a Andretti, né? Eu sempre esperava mais, só que eu sempre achei também que a Andretti, mesmo agora que a BMW abraçou, mas a equipe deu uma melhorada. Virou mais a BMW do que a Andretti, digamos assim. Estavam mais juntas, né? Está uma participação maior da BMW. Mas se você olhar, as duplas de pilotos nunca foram muito boas, né? E realmente o Félix da Costa é que sempre deu mais qualidade, desde quando entrou na BMW Andretti. Agora, de qualquer maneira, tem algumas coisas que têm que ser avaliadas. Bom, de um modo geral, muitas equipes deram uma oscilada, o que a gente já conversou antes, né? Eu acho que esbarra no Gen 2 o carro ser prendente para todo mundo, grande, a questão da dinâmica tão forte, cada pista é uma história, elas são travadas diferentes, acabou não tendo uma grande harmonia e tal, tudo isso entra, mas de fato a BMW tem deixado a desejar. Acho que eles têm, o nome que eles tinham que estar com o carro mais constante. O Félix da Costa no braço foi mostrando, mas mesmo
no meio do campeonato ali, sim, o Félix também deu uma sumida. Eu acho que o episódio, a colisão em Marrakech, né? Foi em Marrakech, né? A colisão dele. Que eu diria, ele ganhou, né? O Félix da Costa. E Marrakech foi quando eles trombaram, né? Então acabou mudando. D'Ambrosio acabou ganhando aquela corrida, né? Em Marrakech. Mas ali, acho que ali foi um momento que ainda não deu uma esfriada também. Eles mesmos ficaram mais cuidadosos, principalmente o Sins. O Sins sumiu. O Sins só voltou a aparecer mesmo com algum destaque em Nova York, você falou bem. O Sins apagou depois daquele episódio. O da Costa ainda ficou aparecendo uma vez ou outra, mas também não foi a mesma coisa, mas ele apagou. Eu acho que tem o lance da equipe e o Sins foi realmente uma decepção e apagou depois do episódio de Marrakech. Essa questão do treino, não é só uma coisa aí, ponderando o que o Pilani falou. Eu acho que tem muito chororô do Lucas de Graça nesse negócio do treino. Eu não acho o formato, a gente pode discutir aqui, não acho legal o formato do treino da Fórmula E. Ele é muito cansativo e chato até. Eu não acho que eles poderiam fazer tipo como é a Fórmula 1, não sei se dá, por causa da questão do... Então, outras coisas que a gente pode discutir. Mas esse negócio do pessoal dizer, porque quem tá na frente acaba indo no grupo 1, claro que eu sei, a gente sabe do problema da pista fria, suja, mas já teve mais uma vez, foram poucas, mas teve mais uma vez que saiu gente do Q1 pro top 6, digamos assim, da Superpole, mas foi poucas vezes. Mas a própria BMW... O Lucas fez isso. Isso, além do Verne. O próprio... aí quando convém é usado, né? Enfim, não gosto dessa chororô, não. Porque o que acontece? A própria BMW, para a BMW isso não serve, né? Para a BMW isso não serve, entendeu, Milani? Porque na maior parte das vezes eles não figuraram. O Félix da Costa até que figurou ali entre os primeiros, mas teve vários momentos que eles não estavam tão coladinhos nos 5 primeiros. Então muitas das vezes eles não estavam no Q1, principalmente o Sims. Então, assim, claro que isso dá uma influenciada, mas e como os carros estão bons, mesmo vindo de trás ganhar ultrapassagem, eu não achei isso um grande problema. Eu acho que a questão de treino da Fórmula E deve mudar o formato, mas não necessariamente isso foi um grande problema, esse negócio de botar os melhores no Q1, os que estavam melhores no... Não, foi uma forma, assim, por um lado eu achei bacana de você embaralhar, né? Você dá de certa forma, aquela coisa, você já ganhou a passada, de certa forma você vai ser o prejudicado, você vai prejudicado, entre aspas, de ir pra pista, né? Mas vai, assim, como falou, você tem vários, mas é um modelo que eu acho assim, por um lado eu acho interessante, por outro acaba meio que punindo o sucesso, vamos colocar dessa forma. Acho que talvez vai ter, aí é um daqueles pontos que em princípio eles não estão apontando que vão mudar, mas que pode aí ser trabalhado aí, pode ter alguma discussão aí em relação até o início da temporada, né? Mas, assim, por um lado eu achei interessante porque ele dá uma embaralhada boa no grid, mas não é tão... Mas tem esse outro aspecto, né? Esse aí foi acho que é daqueles aspectos que podem ser melhorados da categoria. Sim, antes de eu entrar nessa pauta da classificação, só voltando ao que eu estava falando da BMW e do Sims, eu acho que a equipe ficou meio manca, né? Talvez nem tanto de que o Abt deu uma apagadinha essa temporada também, mas quando você pega a Tactita, você pega a Virgin, quando o piloto principal não estava lá, por exemplo, o outro estava lá cobrindo. O Lotterer fez uma temporada irada. O Robin Franz voltou com tudo para a Fórmula E esse ano. Eu acho que foi uma das melhores surpresas, foi um dos melhores pilotos do ano, foi o Robin Franz. Você vê assim, às vezes que o Sam Bird ficou meio bambo, o Robin Franz estava lá. Inclusive, o Robin terminou na frente do Sam, com diferença gritante, inclusive. Foi uma bela sambada. E na BMW eu senti falta de... Foi, exatamente. E na BMW eu senti muita falta, assim. Eu acho que não tinha a coisa do segundo piloto, nem de um modo positivo, nem pejorativo, né? Quando a gente fala a coisa do segundo piloto, que é o cara que tá trabalhando pro primeiro. Mas eu acho que o Sims, ele, diversos momentos, ele não conseguiu cumprir a função básica de ser aquele cara que tá lá quando o time precisa. Entendeu? Assim, a BMW, pelo menos na pré-temporada, ela foi aquela equipe que chegou dizendo: nossa, nós temos 2 pilotos incríveis com um carro incrível, e durante a temporada ficou aquela coisa de um piloto e meio, entendeu? Porque o Alexander, ele realmente não conseguiu, e aí, assim, o time tem que entender isso, né? A gente tá mais especulando aqui, obviamente, mas eu acho que cabe à equipe também entender o que foi que houve, né? O team principal da BMW chegou a conversar, a comentar sobre isso algumas vezes, disso, né? De entender o que era que estava acontecendo com o Sims, que ele não conseguia fazer o básico, gente, assim, não conseguia ter equipes de recuperação que outros pilotos conseguiam, né? Assim, ele
largava lá atrás e ficava por lá mesmo. Isso quando não rodava ou batia, ou quando era tirado por alguém. E aí eu acho que a minha principal crítica com relação a ele é isso, assim, é de não ter feito o básico que se esperava dele enquanto piloto mesmo, entendeu? E falando sobre o quali, eu acho que eu sou a única que gosta. Eu acho legal porque, assim, eu entendo essa coisa de você, sei lá, você coloca 3, 4 carros de uma vez pra dar a volta rápida naquela pista, vai ser um desastre, entendeu? Assim, porque a gente, por conta das coisas que a gente já comentou, pista estreita, travada, não sei o quê, tudo bem, os carros não são tão diferentes uns dos outros, mas quando a gente fala de braço, a gente obviamente sabe que tem pilotos ali que são muito melhores que os outros, e eu acho que vocês concordam nisso comigo, mas eu acho que por enquanto é o que dá pra fazer. Talvez eu não consiga enxergar agora uma outra maneira de fazer os treinos de qualificação, mas eu acho que é o que tem pra hoje, entendeu? Eu gosto, inclusive outra mudança também que já foi anunciada para a próxima temporada é que eles vão pontuar os mais rápidos de cada grupo, né? Então, ser o melhor de cada grupo vai ter sua vantagem também, vai ser um pontinho só, mas pode fazer diferença. Espero que sim, que seja bom, mas eu confesso que eu gosto desse quali. Não, a questão do quali, que eu falei assim, a questão de você pegar quem tá entre os primeiros, né, para o primeiro grupo, não tem nada contra isso, não. Acho bom, força o embaralhamento, como os carros são bem próximos e iguais, e já tem algumas equipes um pouquinho melhores, não vejo nada demais, e tem o próprio Vergne, Lucas de Graça e outros pilotos já conseguiram boas posições mesmo vindo do grupo 1. Eu acho que isso é um tipo de mimimi que não dá, entendeu? Então, isso aí eu nem questiono isso não, acho que é legal, como o Milani disse, para embaralhar. É que, de fato, eu prefiro um formato mais como o da Fórmula 1, de Q1, Q2 e Q3, mas a Cíntia colocou muito bem. Hoje, do jeito que a Fórmula é pistas travadas e o Gen 2 como isso é bem inviável, né? Então, talvez não tenha jeito, né? É o que se tem para hoje, como disse a Cíntia, tá? Eu acho que uma das coisas que atrapalha é porque, como os treinos não são transmitidos, e aí passa também ruim para o público, como não passa ao vivo, aí você quer passar um VT compactado e comentando em cima, aí fica horroroso, né? Então é melhor nem mostrar nada. Então, talvez isso também que gere algumas reclamações, que eu já vi de pessoas reclamando junto a gente na Netflix, que acham chato. Sim, é chato porque nem transmitido né? E acaba sendo feito dessa maneira. Talvez por isso que a gente acabe falando no assunto do treino. Então, mas no momento, porque ele pode estar muito longo, enfim, mas no momento é o que existe mesmo, como a Cíntia colocou. Quanto a pilotos, de fato, o Sainz realmente ele sumiu depois daquela corrida Marrakech, só voltou a Nova York e não fez um papel bom de um piloto, né? Mas tem todo o problema da BMW também. Mas quanto ao Franz, o Franz foi excelente. O Franz ganhou 2 corridas, um dos poucos que ganhou 2 corridas, assim como o Vergne, por exemplo. E estava lá, eu dou muito destaque para o Franz e para o Mitch Evans, né? O Mitch Evans já foi muito bem na temporada passada, ele está ali sofrendo com a Jaguar desde o início, né? Na temporada passada ele amargou um pouco no início, mas ele já terminou a 4ª temporada no processo de engolir o Nelson, e nessa temporada nem se fala, foi humilhante, e aliás talvez uma das grandes decepções do ano, para mim a decepção da Fórmula E foi o Nelson, não tenho o que falar sobre isso, né? Foi aquilo ali foi uma maneira eufêmica de tratar uma demissão, tá? Foi um eufemismo, eles fizeram assim uma conversa, eu quero tentar outras coisas, tá? Mas estava ruim, o clima estava azedo, era nítido. A equipe só evoluía com o Evans porque o clima estava ruim, ele não tirava bons resultados, ele insatisfeito com a equipe insatisfeita com ele, aí ficou essa cara de coisa bonitinha pra gente, assim, tentando uma demissão gourmetizada. Mas o fato é que foi engolido mesmo, né? Porque é um piloto brasileiro que a gente não vai falar. Eu falei isso no momento de Prix, o Milani sabe. Eu gosto, eu sou um cara que acompanha a carreira do Nelson, sempre gostei, apoiei, mas o fato é que ele levou um pau no Evans, né? E pro azar dele, o cara ganhou na primeira corrida depois que ele saiu, né? Então, isso foi terrível pro Nelson, diga-se passagem. O Evans ganhou uma corrida e chegou na última prova podendo ser campeão, né? Então, tipo assim, eu valorizo muito o Mitch Evans, eu acho que ele foi um piloto muito bom, só não conseguiu ainda coisa demais porque a Jaguar ainda tropeça em gestão de energia, principalmente o carro da Jaguar oscila muito numa corrida, numa prova não rende, numa mesma prova rende não rende, entendeu? Então, aproveitei o gancho para falar isso aí. Milani, você quer acrescentar alguma coisa? Não, essa situação aí, agora o Arthur colocou aí, até puxando aí, eu vou seguir a relatoria. Realmente o Franz aí foi um dos pontos positivos dessa temporada, né? E aí agora o Arthur falou bem, a situação
da Jaguar, né? O Evans entrou muito bem na equipe, assim, foi praticamente ficou esquisito demais pro Piquet, né? Que coincidentemente ele saiu, a equipe destravou, né? Ficou estranho demais, mas são coisas que acontecem, né? E tanto aí que ele foi um desses aí que chegou no final do campeonato com chance de ser campeão, né? Então também colocaria como um dos pontos positivos aí. Eu queria dar um destaque também. Eu acho que o Lottery fez uma temporada muito honesta, muito boa. Ele quase venceu, se não me engano, na Alemanha. Foi na Alemanha, exato. E assim, ele cumpriu bem o papel dele de piloto mesmo da Tita. Tá indo pra Porsche, né? Nessa temporada já, agora tá pra sexta. Espero que ele consiga a primeira vitória dele, merece. Ele já teve. O desempenho dele é muito bom, ele é um bom piloto, né? Assim, quem não conhece o André Lottery, tá perdendo a história de um puta pilotaço. É um cara com um histórico incrível, assim, é um cara que não precisa provar nada pra ninguém, mas acho que por isso, principalmente, ele é muito merecedor de uma vitória, então eu espero que a Porsche consiga dar um carro bom, que ele consiga conseguir pódio, que ele consiga vitória, eu acho que ele merece muito. E falando dessas coisas de desandar, eu queria trazer a Mahindra para a discussão, que sim, também começou bem, 2 pódios seguidos no campeonato e tudo, aí de repente você não ouviu mais falar, né? Que foi meio capenga também a temporada deles. E outro tópico também, já misturando tudo, Oliver Howland, pra mim, foi o melhor novato dessa temporada. Podem me julgar. Não, fica tranquila, não te julgaremos. Mas a situação da Mahindra, antes de chegar nisso aí, realmente veio com eles vieram com essa expectativa. Ano passado vieram bem. Fizeram uma pré-temporada bem decente. Houve aquele fato até da primeira temporada, da primeira corrida, engraçado, do Chris fazer a primeira corrida, né? Porque o Verlaine ainda estava sob contrato Mercedes, mas realmente aí mostrou no início da temporada algumas coisas. O D'Ambrosio chegou a ser líder da temporada, mas não se cumpriu aí essa expectativa que se criou. Como também, de certa forma, com a Nissan, né? A Nissan Edams. Essa também era uma que se esperava uma coisa mais... também estiveram, de certa forma, o álibi, que eles eram únicos que os duas MGU, né? Eles usavam 2 trens de força ao invés de um, tanto que agora para essa temporada que vai começar, né, 19 e 20, o regulamento técnico vedou isso, ou seja, todo mundo tem que usar um único trem de força. Eles tentaram fazer esse sistema, né, para ganhar tempo, mas foi vetado pelas demais equipes. Então, para 19 e 20 é um motor só, mas se esperava um pouco. O Howland mostrou que merecia uma sorte melhor, né? Ele é um cara que fez uma base interessante, também fez uma base boa de Fórmula 2, ficou ano passado também lá como piloto de desenvolvimento da Williams, mas não teve muita chance e fez uma temporada muito decente aí na Nissan e merece continuar. Foi bem decente e merece aí um mínimo voto de confiança e prosseguir para essa temporada. O Roland, a Cindy está coberta de razão. Para o novato, ele foi o melhor. Se a gente olhar, o Roland chegou a 71 pontos, ficou atrás do Verne, do Buemi, do Lucas, do France, do Evans, Pérez da Costa, do Abt, do Lottery e do Bird. Ficou na frente do resto todo, na frente do D'Ambrosio, na frente do Pascal Wehrlein, que era outro estreante e tal. Então o Roland fez uma boa temporada, bem razoável para um estreante, a gente tem que lembrar isso, né? De fato, como disse o Milani, a Nissan pega o negócio, é a transição da Renault para a Nissan lá na Edam. Então aí a gente não pode esquecer que a Nissan está com uma série de problemas, né? Judiciais, graças ao nosso brasileiro lá, né? O rolo da Nissan, mas tudo isso de certa forma afetou um pouco, acho, a imagem. Aí eles deram umas tropeçadas. Eu acho que eles ousaram, até nem entendo muito esse chororô das equipes, porque isso não foi uma novidade. Na segunda temporada, se a gente lembrar, a China Racing, que virou Next e o Genio, ela tentou fazer isso e cagou total, né? Estragou. Foi exatamente isso, mas ela tentou fazer, de certa forma, um powertrain duplo também. O carro ficou extremamente pesado. Vocês devem lembrar que foi aquela segunda temporada que foi a coisa
mais catastrófica que o Nelson tem enfrentado, porque de campeão ele ficou andando em último quase toda temporada, né? O carro ficou muito pesado e tal. Não foi exatamente igual ao que fizeram agora, mas foi parecido. Essa tentativa de powertrain duplo pode parecer interessante, mas ainda é difícil porque os carros ainda têm, a bateria ainda é grande, ainda faz um peso muito grande no carro. Mas houve esse chororô das equipes aí, que eu achei meio desnecessário. Até acho que a Nissan trabalhou muito melhor do que isso do que a NIO tentou fazer naquela época, né? Mas tanto que o Buemi ficou em segundo lugar, a gente não pode esquecer isso, né? Aliás, tem que elogiar muito o Buemi, porque o Verve ficou com 136 pontos, o Buemi com 119, na frente do Lucas tem 108, o Robin 106. Arrancou da metade pro fim, né? Isso. Ela teve muitos problemas, se a Nissan não tivesse sido alguns problemas que ela teve justamente com essa bodega desse powertrain duplo aí, e falta de confiabilidade, problema de gestão, várias corridas eles estavam bem no final, ficavam sem bateria, a gente viu isso acontecer. Se não fosse isso, olha que ele podia ter beliscado esse campeonato, porque o Buemi no meio fim aí, como disse a Cíntia, ele arrancou. E ele fez um trabalho muito bom em Berna, Berlim e Nova York. Excepcional pro Buemi. Achei assim fantástico. Ele tem que tirar o chapéu, porque o Buemi, inclusive, é o piloto com mais vitórias na categoria, né? Ele tem feito um bom trabalho, tá? Então, assim, eu acho até que foi um bom saldo para a Nissan e o Roland tem muito futuro. Mahindra, infelizmente, mais uma vez, decepção. A Mahindra ela tem espasmos. O Dubaju é uma figura, ela tem espasmos. Eu acho o D'Ambrosio piloto fraco. Por isso que no começo da temporada, quando estava na liderança, o pessoal ficou: ei, D'Ambrosio, esquece. Eu lembro que eu falei no momento Prix com o Milan, isso aí é fogo de palha. Porque se eu tivesse que apostar em algum piloto lá, eu apostaria no Verlaine, que eu acho muito mais, só que é novato. E a equipe instável. Ele ainda ficou até atrás do D'Ambrosio no campeonato. E o próprio Verlaine me decepcionou um pouco também. Teve momentos bons, mas depois também apagou, não soube lidar muito com a pressão e com os problemas da equipe. Mas a Mahindra, em si, ela tem sido uma decepção. Assim, é a minha opinião aí nessa discussão toda. E o Lotter, realmente, o Lotter foi muito bom mesmo. O Lotter foi excelente, Cíntia. Não é à toa que a Porsche está pegando ele, e isso aí está gerando uma dança de cadeiras, porque agora o Félix da Costa deve ir para Tequita, está quase certo já, e aí que o Gunter já vai testar na BMW, porque tem grande chance do Gunter substituir o Félix da Costa na BMW. Aliás, eu esqueci, né, até fazendo minha culpa, falou do Lotter, o Lotter foi também um dos pontos altos desse ano, né, apesar de também ele garantiu também um pouco do show da transmissão aí ao longo da fez por ter feito várias aí ultrapassagens aí ousadas. Você não pode chamar de um monte de coisa, só que você não pode dizer que ele não é combativo. Isso aí é inegável. E mostrou o talento dele e vai aí com ser aí o líder do projeto da Porsche, né, que vai estrear aí agora nessa temporada. E vai ser bem interessante ver aí essa situação. Beleza, eu acho que de equipe tá faltando a gente falar só da HWA e da Venturi, né? E aí a gente poderia começar com o Felipe Massa e o Van Dorn, que são dois caras que vieram da Fórmula 1 para a Fórmula E, dois novatos, dois caras que estão se encontrando ainda, né? Meio que tudo bem, estão em equipes intermediárias. A Venturi a gente já sabia que não era esse negócio todo. Tu tem um aporte da Mercedes ali e tal, tem a Suzy Wolff, beleza, mas a gente já sabia, assim, pelo menos eu não esperava nenhuma grande evolução, sabe, eu não esperava que a Venturi fosse uma Brown, por exemplo, né, vivendo um paralelo aí com a Fórmula 1, então acho que a Venturi foi, assim, ela continuou meio do que ela já vinha, né, é uma equipe de meio de grid pro fim, né, ela não é essa coisona toda. E a HWA, que também foi outra surpresa, que ninguém sabia nada como era que ia ser. O Van Dorn teve muitos problemas mesmo. Eu acho que eu coloco o Van Dorn como uma das decepções de pilotos, né? Não sei vocês. Eu acho que ele é um cara que ele poderia ter mostrado mais coisa. Eu acho que ele teve problemas sozinho, não só problemas de carro. Companheiro dele, enfim, não vou falar. Meu maldoso falar do Gary Paffett, não quero. Mas eu esperava um pouco mais do Van Dorn. E assim, mas eu acredito que as duas equipes ficaram mais ou menos onde eu pelo menos esperava, sabe? Eu
Eu acho que se a Venturi tivesse vindo, por exemplo, para um terceiro lugar ali, disputando com a Virgin, eu ficaria mais surpresa. Para mim foi bem dentro do normal, assim. Em relação aí a Venturi, né, eu acho que ela fez muito, chegou a fazer mais até do que se esperava dela. Para quem acompanha a categoria sabe aí, como você colocou bem, a Venturi é aquela equipe de final de grid, ele chegar no meio do grid, né, veio com essa proposta de agora vir com massa para ali virar um ponto de partida para tentar ser ponteira, né? Eu acho que então, se você ver em perspectiva, foi um ano melhor do que acho que eles esperavam, né? E a HWA foi aquela situação, eles entraram esse ano para ser exatamente a mula da Mercedes, né? Desenvolvimento, né? Então aí a gente viu mesmo tanto quando o Paffett sendo leão de treino, né? Várias vezes ali conseguindo se dar bem na classificação, mas caindo bastante na corrida. Mas aí essa curva de aprendizagem, eu ainda coloco um pouco na conta como uma atenuante, tanto quanto pro Van Dorn quanto pro Paffett, essa situação da curva de aprendizado da Mercedes, né? Lembrando que a HWA usou o lançamento da Venturi, né? Então estava usando ali a Venturi, né, como base, mas eu ainda mesmo assim ainda coloco como uma atenuante aí essa situação de a gente está estamos nos achando, e não me assustaria, acho que está mais ou menos escrito nas estrelas que o Van Dorn deve continuar aí esse ano, né, essa próxima temporada, deve continuar na equipe. Agora o Paffett eu já não sei, que ele já estava praticamente um tempo atrás aí, ele praticamente estava assinando a aposentadoria como piloto de teste da McLaren, foi um dos caras que foi mais tempo piloto da McLaren sem ter andado, também foi lá da DTM, mas assim, ele também era um que eu já de certa forma esperava também um pouquinho mais dele, mas tanto ele quanto o Van Dorn entram na questão do carro, né, desse aprendizado aí, tem essa desculpa do aprendizado, até aproveitando também um outro gancho, né? Tiveram alguns, né, sites especializados que colocaram isso, que se esperava muito do Massa e do... Colocaram os três agora que vieram da Fórmula 1, né? O Verlaine, o Van Dorn e o Massa classificou como decepções da temporada. Eu não vou dizer que os três foram decepção, não. Talvez assim, o Van Dorn poderia ter feito um pouco mais, poderia, mas eu não vou classificar como decepção, não. Até porque, acho que vocês vão ver aí, se for pegar o que eu... já tinha até colocado, não só aqui, mas acho que colocando também no próprio Prix News, tal, eu não via o Massa como, talvez independente da equipe, mas eu não via também o formato da Fórmula E como o atual como benéfico para ele, para o estilo de pilotagem do Massa, né? Que ele é um cara que não é tão... A gente chegando na Fórmula 1, ele foi trabalhando um pouco isso, mas não era um cara tático, um cara estratégico. Ele sempre foi mais sentar a burduna e mandar brasa. Por isso que eu acho que ele se encontraria muito bem com o modelo anterior, né? Que você tinha aquela troca de carro que era praticamente pé embaixo o tempo todo. Então, assim, eu não comungo muito dessa visão aí de alguns veículos dizendo que foi decepcionante a vinda dos três pilotos da Fórmula 1 na temporada da Fórmula E. Eu diria que assim, eu já você não podia botar muita expectativa. Por várias situações não se concretizou, então não dá para dizer que foi uma decepção. Assina embaixo o que o Milani está falando. A Venturi, a HWA, Dragon e a Nils foram as 4 piores equipes, né? A Dragon e a Nils sem comentários. E a Venturi e a HWA, elas estão juntas, que é uma relação quase Red Bull Toro Rosso, né, parecido aí que a Mercedes meio que criou, com um cenário pior para a Venturi, uma vez que a Mercedes vai incorporar mesmo a HWA, e aí eu tenho que ficar claro como é que vai ser essa relação da Mercedes com a Venturi, para ver se vai ser algo bom. Sinceramente não, né, não sei, porque é até engraçado, eu durante muito tempo achei que a Mercedes fosse abraçar a Venturi, embora eu sei, todo mundo sabe que a marca que acompanha a Mercedes aí em outras categorias é a HWA, mas é porque a Suzy Wolff não ficava lá na HWA, ela ficava ali na Venturi, né? Enfim, eu sempre ainda achava que deixaria a HWA de sucursal, mas ao que tudo indica, né, mesmo isso não, é a HWA que vai virar Mercedes, talvez a sucursal seja a Venturi. Mas enfim, o fato é que é uma temporada de aprendizado, por isso que é o binômio Venturi e HWA ali embaixo. A HWA está sofrendo nessa temporada o que a Jaguar sofreu
na terceira, quando estreou, normal. Gary Papt eu considero um piloto ruim, minha opinião. O Van Dorn, não, eu acho um piloto razoável. Não, da Fórmula 1 sem nem como julgar ele não por causa da McLaren, que tá de trás. Agora, ele é um piloto também muito querido nas mídias, vai ganhar fanbucha assim lá fora. E ele conseguiu algumas voltas rápidas, mas só que aquilo, o carro oscila muito, mas era tudo laboratório, né? A HWA foi laboratório, então algumas pistas eles faziam volta muito rápida, depois perdiam rendimento, questão de gestão de energia. A gente vai poder julgar melhor na próxima temporada quando virar realmente Mercedes. Mas eu acho até que ele é um piloto que merece essa chance aí na continuidade, tá? No caso da Venturi, o Mortara é um piloto que a gente já conhece de outras categorias, de turismo e tal. Esse ano teve ali assim com o Massa no nível mediano, foi até melhor. Mas o Massa é a primeira temporada, eu acho que a gente tem que dar um desconto. Eu vejo pessoas falando muita bobagem por aí. O Massa tá meio que repreendendo, porque uma categoria, a Fórmula é totalmente diferente da Fórmula 1. Então ele tá pegando o jeito, conseguiu um pódio, teve bons momentos, mas teve uma série de problemas também atrelados. A equipe cometeu erro, mas esse amadorismo, entre aspas, as pessoas tentando andar, até o próprio Nelson naquela declaração infeliz, não cabe, não tem nada a ver. Então, as pessoas não foram decepções. Como eu já disse, torna a falar, a grande decepção da temporada como piloto foi o Nelson, que saiu antes da temporada acabar. Então, assim, aí você pode ter algumas outras decepções, como o Petito, mas, assim, esses pilotos eu não considero decepção, não. Ok, é isso. Eu acho que é isso, colegas. Vocês querem acrescentar algo mais? Vocês querem falar o que vocês estão esperando para a próxima temporada? Vocês querem tentar prever quem é que vai ser o campeão do próximo ano? O que vocês querem? Quem arrisca? Não, acho que... Quem arrisca? Não, isso aí eu não vou fazer isso, não. Não vou ser tão leviano desse jeito, não. Mais fácil eu tentar acertar na Mega Sena. Não, na Fórmula é bem difícil você prever. Agora, difícil, né? A gente já acabou nessa conversa aí falando já até de algumas danças de cadeira, né? Eu acho assim, só talvez pudesse ser dito assim, mas que eu particularmente acho, alguns veículos aí ficam falando isso, posso me queimar totalmente, mas eu acho improvável, né, o Nelson voltar. Algumas pessoas falam, acho até que o empresário dele tá cavando vaga e tal, mas acho que é muito difícil. A Porsche já vai levar o Lotter, o da Costa vai pra Tequita, o Gunter vai pra lá. Assim, vaga ainda tem, mas se for também vai ser equipe ruim, como o Dragon, entendeu? Eu acho improvável, mas aumentou um pouco esse burburinho, depois da foto da da reunião aí, que Bolsonaro teria tido com o Nelson, essa história de trazer a Fórmula E para o Brasil, mas que eu também achei muito estranho, porque nunca Nelson foi porta-voz de Fórmula E para trazer para o Brasil, a gente sabe disso. Achei muito estranho isso aí. O Nelson nunca nem pisou numa corrida da Fórmula E, se eu não me engano. Bem estranho. Achei isso uma desses movimentos de políticos, sabe como é que é? Sim. Assim como tem um autódromo infindável. Sim. Como se fosse sair Interlagos amanhã da Fórmula 1, enfim. Eu acho que é mais uma coisa da política, entendeu? E por isso que a gente nem tem falado nisso. Algumas pessoas perguntaram pra gente recentemente no episódio, não vou falar sobre isso, só quando isso for realidade, porque eu não vejo nenhuma seriedade nisso aí, entendeu? Inclusive eu vi o vídeo da Renata sobre isso, é bem aquilo mesmo que ela falou, né? Esperar as coisas se concretizarem para poder dar opinião, porque agora tudo é especulação, né? Então fica todo mundo especulando, gerando notícia em cima disso e na verdade não tem nada fechado. E aí, em cima desse cenário, não sei o que o Milani pensa, mas eu acho muito. Eu gostaria de ter mais brasileiros, né? Eu acho que a gente vai continuar com o Lucas e Massa. O Narciso, deu a entender realmente que ele mesmo não curtiu muito a categoria, o carro, sei lá. Mas assim, o Nelson eu acho muito difícil. Se voltar para uma coisa, uma Dragon da vida, um troço desse aí, uma vaga sobrar. Mas eu não acho fácil. Não sei o que o Milani pensa disso aí. Não, eu também acho que não seguiria. Se eu perguntar, a possibilidade tem? Tem, mas eu não creio. Você ainda poderia até brincar numa situação dessa por conta dos históricos que a família tem, alguma coisa na BMW, por exemplo, né? Mas eu acho, onde seja, muito complicado, porque cair numa Dragon e voltar para uma Nio da vida, é melhor ficar na estoque, né? Melhor na estoque ou tentar outra coisa e fazer o EC. Tem outras situações aí que o Piquet pode fazer sem. Mas se você for pegar, assim, são poucas, algumas vagas boas já garantidas. A Audi já está garantida, a Virgin, né, também já garantiu que vai manter a dupla. Acho bem acertado, inclusive. Sim, então.
a Tequita deve ser aí, provavelmente, é o Verne e o Félix da Costa. Então, assim, algumas vagas boas aí, se você for pegar, elas já estão preenchidas. Então, aí você já tem a Porsche definida, por exemplo, aí quem é que vai ser a Mercedes? Né? Aí a Venturi, pelo visto aí vai ser Massa mais um, né? Com grande chance talvez do Mortara continuar. Então você assim, não tem tanta opção mexida, como você falou. O Nasser eu acho que não vai até agora, tanto que ele vai até testar na Indy, né? Que seria, se ele fosse para a Indy, onde ele vai testar, seria uma ótima para ele, que merece muito, um puta no trabalho na IMSA, e foi até de certa forma uma pena não ter rolado aí com ele na Fórmula E. Quando eu estou vendo que ele viria, fiquei muito animado, que eu gosto muito do esquema dele. Não é um piloto espetaculoso, mas é um bom piloto, né? Então, as boas vagas da Fórmula E não estão, assim, algumas boas vagas já estão disponíveis, né? Então vai ser interessante ver essa dança das cadeiras aí, até para ver se aparecer nenhum... Como é que eu vou dizer? A gente não vai ter nenhuma surpresa daquelas famosas casos que... Da onde que saiu esse cara, né? Dependendo, você via até uma possibilidade que se falou mesmo, de uma James Chadwick, que testou já daqueles testes das mulheres lá na Arábia, andou e depois andou de novo na Jaguar e mostrou um ótimo ritmo. Tem várias possibilidades aí, então pode ainda aparecer, a gente ter surpresa aí até o início da temporada. Pode ser, mas a princípio é mais ou menos esses nomes que estão, pelo menos nas grandes equipes. Eu só vejo vaga, talvez, na Dragon mesmo, e talvez na NIO, enfim, mas sei, o Tom Dillman já apareceu essa semana dando a entender que quer cavar uma vaga na Fórmula E, quer voltar. Tom Dillman não. Tom Dillman correu, eu troquei o nome aqui agora. Ele entrou na pista, correu 500, mas ele entrou na pele. Que horror! Ele começou, veio com a conversa, se lançou. Mas a questão é isso, né? Com o movimento do Félix da Costa indo para a Tequita e do Gunter já indo testar com a BMW como grande chance de ser o substituto do Félix da Costa, isso dá uma fechada, porque a Audi tá ok, a Virgin tá ok, entendeu? Então, assim, eu acho que não vai mudar muito nas outras. Assim, agora, claro, o Gunter saindo abre uma vaga na Dragon, mas é a Dragon, né? Por exemplo, um nome aí, uma coisa que pode surgir uma surpresa aí, que seria um lugar numa vaga boa, seria na Nissan Dams, né? Porque também se fala numa forçação de barra aí do japonês para ter um piloto japonês na equipe, né? Que aliás, até uma coisa que me surpreende até agora, esse não vindo dos japoneses para a Fórmula E. Vem Kobayashi. Me impressiona. O que me impressiona, né? Você vê aí, principalmente esse movimento de montadora vindo, né? Das montadoras vindo para a categoria. Só a Nissan, por enquanto, aí, mas que foi mais por conta da rebarba da Renault, é um pouco assim impressionante, se impressionar, né? Acho que mês passado teve uma conversa que é citada aí da Honda, vai poder vir fazer alguma coisa nesse sentido, porque ela agora está em discussão justamente da continuidade do apoio dela na Fórmula 1, então se viesse alguma coisa nesse sentido, seria até desenvolvido pela área de desenvolvimento nos Estados Unidos, né, que ela tem lá o desenvolvimento da parte de motores separado nos Estados Unidos, então se diz que quem tocaria esse projeto lá para a parte americana. E outro também que se falou aí, que soltou outro dia, um passarinho soltou assim do nada, mas uma coisa Toyota, né? Aí também se falou, mas não. Mas veio voltando aí essa ideia como é que é, de um piloto japonês na então eu também conferir. Só fazer uma correção, eu falei Dillman, né? O Dillman tá correndo na NIO, né? O companheiro. Eu falei, ele entrou na pista, a correção dos 500. Ele correu com o Turvey na NIO e até nem foi tão mal assim. Teve até algumas corridas que ele foi melhor que o Turvey. Eu falei besteira. Quem se lançou
dizendo querendo voltar, está faminto para voltar à categoria, foi o Tom Blomqvist. Eu errei aqui, misturei os nomes. Foi o Blomqvist que já andou na BMW, mas está se colocando na pista. Ainda está tendo umas discussões aí, mas eu acho que não vai ter tanta mudança assim. Eu acho, sinceramente, Cíntia, eu acho que era isso mais que a gente faltava debater, assim, mas um pouquinho mais. Eu acho que em termos de brasileiro, a gente deve ficar com o Lucas e com o Massa mesmo. Assim, eu até gostaria que o Nelson voltasse. Gostaria, mas eu acho muito difícil. Acho que tá até se tentando, mas se conseguir, ou ele, ou qualquer outro brasileiro, se conseguir vaga, vai ser em Dragon, Neo, uma tranqueira dessa. Olha, toda vez que falam em brasileiro na Fórmula E, o nome do Augusto Farfus sempre vem na minha cabeça, assim. Eu acho que é mais uma coisa de vontade minha, sabe? Por gostar muito dele, por achar que ele faz um bom trabalho com a BMW. Já vendo essa questão do Antônio tá assim, todo mundo anunciando que ele tá de saída, né? Assim, ainda a confirmar. Mas o Augusto já chegou a dizer que ele acha legal a Fórmula E, que ele poderia ir, mas que não existe realmente uma conversa oficial dele com a equipe em relação a isso. Então é uma coisa minha, tá? Assim, tô dizendo logo pra todo mundo que é uma coisa que eu tenho vontade de ver, né? Mas assim, de verdade... Não é tão desbaratado não, Cíntia. Desculpa te interromper, mas não é tão desbaratado, porque ele foi cogitado para quando a oficialização da BMW, né, quando agora para essa temporada, ele foi cogitado como um dos pilotos, ou seja, não é, todo mundo sabe do envolvimento dele com a BMW, então por que não pensar nisso? Pois é, exato, então acho que talvez por isso, assim, cabeça. Mas se o que a gente tiver para a próxima temporada de brasileiro for Lucas de Graça e Felipe Massa, eu, assim, confesso para vocês que eu também não acho ruim, sabe? Eu acho que são dois bons nomes, são talentos, assim, são talentos que eu não questiono, tá? Eu tenho essa coisa entendo a fase de adaptação do Felipe Massa e o Lucas de Graça, ele praticamente ajudou a criar a Fórmula E, então eu acho que cada um tá ali mais no seu nível, são pilotos que eu não questiono. E não vejo, realmente, hoje eu não vejo outro nome brasileiro para chegar lá. Chegaram a comentar sobre o Sérgio Gimenez, né, semana passada, por causa da Jaguar, da vitória dele no campeonato lá da Jaguar I-Pace. Não sei, assim, confesso mesmo que eu não sei em que ponto tá isso e se realmente seria um nome pro próximo ano. Eu acredito que não, tá? E aí é opinião minha também. Mas... para encerrar, não sei se vocês vão querer falar mais uma coisa de brasileiro, mas para encerrar, eu queria que vocês comentassem sobre a possível dupla Jean-Éric Vergne e Antônio Félix da Costa. 2 galos de briga, 2 nomes grandes, numa equipe só muito forte, que é a Takita. E eu acho que a briga tem tudo para ser boa. Briga, eu digo saudável, porque eu acho que eles são 2 caras muito bons e de serem gente boas mesmo, e não acredito que eles 2 vão, sei lá, criar um clima ruim dentro da equipe. Mas se for, eu acho que eu acho que é a dupla de maior peso dentro da categoria pro ano que vem, se for confirmada. Não sei vocês. Concordo plenamente. Vou te ser sincero, porque o Vergne não estava querendo isso. O Vergne chegou a dar declarações que queria que a equipe mantivesse o Lotter. Apesar de alguns entraves que eles tiveram, alguns toques, os 2 se davam bem, o Lotter era um bom companheiro. O Vergne sabe que com o Félix da Costa, ainda mais que a Fórmula E não é Fórmula 1, com o Félix da Costa, ele vai ter, sim, que... Por mais que ele já seja bicampeão, óbvio que ele tem esse peso, mas não é tão fácil negociar isso com um cara como o Félix. O Félix não vai ser tão cordeirinho. Então, eu acho assim... Não está ainda 100% confirmado, mas os papos de paddock dão conta mesmo. E o Lotter vai para a Porsche, mas assim, dão conta de que o Félix vai ficar com o Vergne. Eu até gosto que seria uma dupla boa e vai ter briga. Por isso que eu acho até que o Vergne preferia que o Lotter ficasse, que ele chegou a dar declarações sobre isso, tá? Porque vai ter que disputar, mais que ele seja o bicampeão, ele vai ter que aturar ali uma disputa com o Félix. Tá? Se realmente se confirmar a saída do Félix da Costa para Takita, mas promete ser, sim, se ocorrer de fato, uma grande dupla. Eu acho que talvez vai ficar o cockpit aí, os 2 cockpits de uma mesma equipe com pilotos de alto nível mesmo. Isso realmente seria uma, como é que se explosiva, né? Vai ser inegável. Acho que talvez a melhor dupla do plantel, com os nomes que a gente tem hoje, seria a melhor dupla do plantel. Mas eu ainda eu colocaria o Vergne ainda na frente do Félix da Costa. Eu gosto muito do português,
Eu acho que assim, até hoje, acho que um tremendo erro a Red Bull não ter considerado para a Fórmula 1, mas eu ainda acho o Vergne piloto do que ele, que também são estilos diferentes, né? O Vergne ele é um pouco mais cerebral, mais mais estratégico. O Félix da Costa ele é um mais atirado, ele é mais coração. Então, assim, um é mais cabeça, o outro é mais coração. A gente for colocar dessa forma. Mas seria uma dupla explosiva e o boxe ali teria que trabalhar muito para administrar para os fãs seria ótimo. Falando em Vergne, foi. Não, falando assim, em Vergne, eu só queria dizer... Oi? Não, eu só queria dizer que o Vergne é bicampeão, então ele basicamente hoje ele é melhor que todo mundo. Né? Mas eu concordo muito com essa análise que você fez, Milani, dessa história de razão e emoção. E eu acho que pode ser um trabalho que, assim, talvez não seja tão fácil de resolver. Mas vamos esperar confirmar, né? Pra gente poder falar um pouco mais sobre isso. O que está confirmado é que o Lotto vai embora. O Lotto vai para fora. Isso aí já era. É certo. Mas eu vejo essa próxima temporada aí que vai começar agora no final do ano. Promete, até porque, como é que as equipes já vão ter mais um conhecimento maior do carro, que isso é importante. Até foi liberado, agora foi prorrogado mais um mês para as montadoras poderem fazer teste, né? O período de teste ia acabar em 1º de outubro, ele foi postergado até dia 31 de outubro, ou seja, a equipe ganha mais um mês aí, principalmente por essa situação aí de mudança de regulamento em relação aos motores, né, aos geradores de força, e assim, vai ser uma coisa que as equipes vão conhecer melhor, assim, a sistemática de prova já vai ser mais confortável para todo mundo, e vai ser bem, acho que promete, a gente vai ter uma coisa mais disputada ainda. Não talvez no nível de como foi agora, da gente ter 8 vencedores diferentes em 8 provas. Não acho que chegar a isso, mas vai ser uma coisa muito pegada, disputada ao longo do ano. A perspectiva é bem interessante. É isso, colegas. Mais alguma coisa? Eu acho que a gente conseguiu falar bem. A gente falou um monte, mas eu acho que a gente conseguiu falar bem sobre essa temporada. O que vocês acham? 1h47 de gravação. Tá, é razoável, né? É um tempinho legal. Meninos, muito, muito, muito obrigada pela participação de vocês. Milani, em todas as edições do BPcast sobre Fórmula E esse ano. Muito obrigada, Milani, pela sua disposição em estar aqui com a gente. Arthur, primeira participação, pessoal do Eprix News vindo. Espero que seja a primeira de muitas. Vocês já me convidaram lá algumas vezes, então estou aqui retribuindo a gentileza. Espero na próxima temporada. De repente, até um esquenta na próxima temporada a gente consegue fazer junto também. Tá? Então, obrigado a vocês. Obrigado para quem ficou escutando até agora, gente. Esse podcast super longo, mas eu acho que deu para cobrir bem a temporada. E é isso, encontro vocês em breve. Não esqueçam lá de seguir o Boletim do Paddock nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Me segue no Twitter também, que é @Cindy, com Y_VX. E comenta sempre que vocês quiserem, que vocês são muito bem-vindos. Muito obrigado mesmo, tá? Então, meninos, se despeçam. Vamos colocar aí na ordem do Milani, que tá sempre aqui com a gente, e o Arthur para fechar como nosso convidado especial, tá bom? É isso, obrigado, beijão e até depois. Tá bom. Cíntia, obrigado mais uma vez aí pelo convite. Eu vou falar mesmo para não dizer que eu sou demagogo, é o mesmo discurso que eu vou falar agora contigo, que eu falo lá com o pessoal do Eprix. Chamando, pode contar, assim, eu tenho um prazer tremendo de falar sobre a Fórmula E, tenho acompanhado e é a categoria que merece uma atenção enorme, vem quebrando alguns preconceitos aí em torno dentre os fãs do automóvel, né, e que a gente tem tudo para acontecer aqui no Brasil. Eu acho que assim, no momento que a gente tiver uma prova, finalmente, se alguém resolver tomar um pouquinho de vergonha na cara, a gente tiver finalmente uma prova aqui no Brasil, a categoria, acho que pega, sabe, que tem um monte de elementos que cai no gosto do brasileiro, né? Mas enfim, não depende da gente. Acho que o que depende da gente é fazer esse trabalhinho de formiguinha, que é aqui o trabalho que o BP faz, que o X também,
que é ali, tá dando informação, tá batendo. Acho que esse é o trabalho que a gente tem que fazer, tá? E vamos acompanhar, acho que foi bacana, a gente falou bastante aí foi essa temporada 18-19, e vamos aguardar para 19-20 para ver. E quem quiser seguir, tá? Também aí deixar o recado aí, no Twitter lá, o SMilani80, tá? SMILAN 80, e dar uma futucada lá no formulai.us, é isso mesmo, é da.formulai, tudo junto, .us, não tem .com nem .com.br, é .us, lá que a gente também dá umas pregadas falando sobre automobilismo em geral, tá certo? Obrigado mais uma vez aí pelo espaço. Obrigado, Cíntia, mais uma vez, Rubens, por terem convidado o Epix News aqui para estar participando aí do podcast Turismo no Paddock. Muito obrigado mesmo, agradeço não só meu nome, mas o nome da nossa equipe, que é o Marcelo Dutra, que cuida do site, das partes de mídias, de homepage, né, o TI da gente, o Tonelli, que o Milani conhece bem, a gente fica trocando o nome dele, eu troquei hoje mais 3 vezes, o Tonelli, que está sempre lá com a gente, que é da equipe, e a Renata, que é a nossa chefe lá no eprinews.com.br, que comanda lá os vídeos, nos canais, podcasts e tudo mais. Então, no nome de todos eles, eu trago esse agradecimento. Você sabe, Cíntia, você, o Rubens e todos mais são sempre bem-vindos, especialmente você, que é a mulher do Boletim do Paddock, que sabe tudo de Fórmula E. Hoje aqui já recebeu todo esse elogio merecido aí do Rubens, né? Então, você está sempre bem-vinda lá. Com certeza você e Milani estarão com a gente várias vezes na próxima temporada, na sexta, para a gente acompanhar essa categoria que a gente tanto gosta. Quem quiser conhecer mais do Epix News, é só acessar www.eprinews.com.br, que é a nossa homepage, e também seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook, todos são Epix News, né? Então, muito obrigado mais uma vez. Foi muito legal passar esse tempo conversando aqui sobre essa maravilhosa temporada.